Abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 31. Esse aqui é o textuário da nossa série de mensagens. A gente está iniciando um ano entendendo o que Deus quer que a gente faça primeiro. Nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Então existem algumas coisas que nós fazemos que são boas, mas não bastam ser boas se elas são aplicadas em ordens que Deus não quer que a gente aplique. Existem coisas que nós devemos empenhar e fazer que são boas, mas precisam ser feitas na ordem, tendo prioridade. Então, você tem que perceber que Deus vai iniciar esse ano com a nossa igreja alinhando alguns pontos. Quando a direção do seu carro, o pneu está desalinhado, tente pegar a estrada. Você até consegue chegar, mas vai dar mais esforço, vai gastar mais gasolina, vai deteriorar o pneu do seu carro, talvez o motor do seu carro. Você se largar, você pode até bater, porque ele vai estar desviando. Se ele passar por cima de uma poça de água, ele vai perder com mais facilidade o controle. Por quê? Porque as rodas estão desalinhadas. Então quando nós fazemos as coisas desalinhadas, leva mais tempo, mais esforço, mais suor e às vezes muita frustração. Mas eu estou fazendo alguma coisa boa, mas está desalinhado um pouco com aquilo que Deus quer que você faça. Então quando nós falamos de prioridades, a gente está falando, vamos colocar em ordem e colocar em primeiro lugar aquilo que Deus pede como primeiro lugar. Só para você ter, eu falei isso já no centro de convenções, mas para você ter um pouco de uma canja daquilo que nós vamos ministrar aqui. Deus fala assim, quando você for trazer a sua oferta no altar, se você tiver alguma desavença com alguma pessoa da igreja, da comunidade, vai primeiro nessa pessoa e pede perdão, e depois você vem e entrega, porque eu não vou aceitar o seu sacrifício se você está brigado com alguém, porque Deus não prioriza o seu dinheiro, Deus prioriza a sua paz, a sua harmonia. Então ele fala, primeiro te conserta com uma pessoa, depois vem e traz, porque eu quero primeiro a tua paz, eu quero a tua harmonia, eu me importo primeiro com a tua comunhão, depois que eu quero ver o teu dízimo e a tua oferta. Então tem muita gente às vezes que vem na casa do Senhor e que entrega dízimo, que eu entrego, eu falo assim, pastor, não está dando resultado, eu não estou vendo Deus abençoar. Tem alguém que você está brigado no âmbito da igreja, porque se tiver está impedindo. A Bíblia fala que se o homem não trata a mulher como vaso mais frágil, as orações do homem são impedidas. Então você pode até orar, você vai para o monte, 24 horas, 72 horas de oração. Se você chega em casa e não trata bem a sua mulher, não passa da altura da sua cabeça a sua oração. Ela é impedida, porque antes de você orar, trate bem a sua esposa. Você está entendendo? Orar é ruim? Não! Mas se você não entende quais são as prioridades que a Bíblia coloca, o seu esforço não vai dar resultados. Então durante o mês de janeiro nós vamos tratar disso nos domingos. Nessa terça-feira, pastor Ribeiro ministrando aqui para todo o campo. Quinta-feira, pastor Rodolfo. Todas as quintas-feiras desse mês nós vamos fazer aqui no Templo Sede a Escola da Busca. Nós vamos falar sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou pregar alguma coisa disso nesse início, porque é o textuário, para dar a base e o alicerce. Busca do Espírito Santo, busca de curas e busca de prosperidade financeira. Tem muita gente buscando isso, tentando, mas não está tendo resultado. Por quê? Porque existem alguns parâmetros, algumas coisas que precisam ser feitas antes de você exercitar essas coisas e propriamente buscar isso. Quando você entender isso, você vai ter um resultado melhor e você vai ser muito abençoado pelo Senhor. Se já deu um gostinho na boca, fala, pastor, eu estou com apetite. Diga, eu estou com apetite, pastor. Está com fome não, diga, eu estou com apetite, pastor. Está gostoso, pastor. Eu não comecei a pregar não, só estou falando para você o que vai acontecer. Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 6, versículo 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Esse é o textuário dessa série de mensagens. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam e de todas elas. Deus sabe as coisas que você precisa, é isso que o texto está dizendo. Mas busquem em primeiro lugar, busquem primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No 3 você pode ler comigo o versículo 33, 1, 2, 3. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Se você é uma palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Esse texto relatado aqui em Mateus, se você ver, dependendo da versão também que você tem, cada versículo que nós lemos, existe a palavra coisas. Ei, não fiquem preocupados com as coisas, não fiquem preocupados com o que vocês vão se vestir, o que você vai comer, não fique, por quê? Porque Deus conhece as tuas necessidades, Deus sabe de todas as coisas que você precisa, e o Deus que conhece, porque Ele te formou e conhece as tuas necessidades, ainda melhor do que você sabe, porque talvez você não sabe a necessidade de amanhã, mas Deus já está no teu amanhã, e Ele já sabe das coisas que você vai precisar amanhã. Esse mesmo Deus que conhece a tua necessidade do próximo mês, do próximo ano, está falando: não se preocupe com as coisas, busca o meu reino, que eu vou acrescentar todas as coisas que você precisa para suprir todas e cada uma das suas necessidades. Por que que os 3 versículos que nós lemos, ele fala de coisas? Porque 99% das orações que nós fazemos e pedimos a Deus, nós pedimos coisas. Não, vocês aqui da sede não, mas o pessoal lá do centro de convenções, eles pedem sim. Eles pedem as coisas. Senhor, me dá isso. Senhor, faz isso. Senhor, cura isso. Senhor, transforma isso. Senhor, anula isso. Senhor, multiplica isso. 99% de tudo que nós falamos em nossa oração é pedindo ou buscando por coisas. Então Deus está querendo alinhar o teu coração com a vontade dEle para falar: no início desse ano, não venha abrir a sua boca, não venha ficar de joelho, se humilhar em oração para pedir coisas. Eu estou te ensinando pela palavra do Senhor: busque primeiro o reino, porque se você buscar o reino, você não precisará buscar as coisas. Ele está falando: me busca primeiro. Deus não quer te dar uma aula do que é bom ou é ruim aqui. Esse texto não está falando sobre o que presta ou o que não presta, não. Esse texto ele está falando sobre prioridade. Ele está te falando de ordem. Coisas são ruins? Não. Coisas são boas, mas elas se tornam ruins quando você muda a prioridade, quando você tira da ordem, quando você pega uma coisa e coloca acima do reino, acima do relacionamento e acima do seu Deus. Por isso, não são coisas ruins apenas que são pedra de tropeço para a nossa caminhada cristã. São coisas boas colocadas em ordens erradas. Eu sempre ministro isso quando eu falo em casamentos já fiz alguns casamentos. Acho que o casamento da Dani está aqui, ela está aqui, eu casei ela e eu falei sobre isso. Muitos casamentos vêm ao divórcio, vêm à falência no relacionamento, não porque eles fizeram coisas erradas, mas porque fizeram coisas boas na ordem errada. Você já viu aqueles casais que depois de 30 anos de casado, 40, 50 anos, separa? Como é que pode? Depois de tanto tempo, depois de tanto companheirismo, de tanta cumplicidade, por que separa? Simples, porque tiveram algo bom adicionado, mas não souberam priorizar. Deus deu filhos, aí toda a atenção da mulher não vai mais para o esposo, vai para o filho. Aí toda a atenção do esposo não vai mais para a mulher, vai para o trabalho e vai para o filho, porque cada criança que vem ele tem que sustentar. Ele pensa na faculdade, ele pensa no colégio, ele pensa no leite, ele pensa na fralda, aí ele trabalha mais, ele tem menos tempo para a família. Então Deus adiciona algo bom. Filho é algo bom. Só que quando nós colocamos o filho acima da esposa ou acima do esposo, lá na frente a gente vai pagar a conta, porque filhos são temporários, eles crescem em casa e vão embora do ninho, aí você se encontra sozinho com uma mulher que você não conhece há 30 anos, porque você priorizou primeiro um filho do que o esposo ou do que a esposa. Não problematize, não existe essa palavra, mas eu estou inventando agora para você. Não problematize coisas que Deus te deu, tornando elas coisas ruins, colocando elas acima daquilo que Deus disse que é para colocar. Não existe nada tão precioso que tenha que estar acima do reino de Deus e do seu relacionamento com Ele. Nada. Então nós não erramos apenas quando nós fazemos coisas ruins, mas quando nós colocamos coisas boas em prioridades erradas. Deus está falando aqui: se você me priorizar,
Se você colocar o meu reino acima de tudo, não se preocupa não, porque eu dou conta de alinhar as coisas. Eu dou conta de colocar tudo na sua ordem certinho. Quanto mais eu busco a Deus, menos eu preciso buscar as coisas. Quando você mais busca o reino de Deus, menos você precisa. Isso aqui é uma verdade que eu aprendi com intensidade. Aqui, desde que a gente chegou em São José dos Campos, pouco mais de 2 anos. Porque quando nós chegamos aqui, era um desafio novo, um campo muito grande, uma experiência que a gente não tinha tido antes. Quando assumimos a igreja e eu olhei o centro de convenções e tudo, eu orava com a Nayane: Senhor, manda a gente. Senhor, manda provisão. Senhor, que tu possa prosperar o teu povo, porque a gente precisa fazer coisas, pagar aluguel, construir, reformar. Senhor, manda músicos, manda coristas, manda líderes, manda pessoas. Então a gente sempre orava para Deus no ministério, para Deus nos dar coisas. Manda isso, manda aquilo, manda para cá. Aí Deus permitiu acontecer um lockdown. Aí não tem mais nada. Acabou todas as coisas. Acabaram as pessoas, acabaram os líderes, acabou tudo. Para quê? Para eu aprender a priorizar, porque quando eu busco a solução nas coisas, Deus está falando: meu filho, busca o meu reino, que tu não vai te preocupar com as coisas. Então Ele nos fez aprender de maneira difícil, né, missionário? De maneira dura, uma realidade. Nós não precisamos ficar quebrando a cabeça, correndo atrás de um monte de coisa. A gente encontra suprimento para todas as coisas quando nós buscamos o reino. É isso que Ele diz: busque o meu reino, que todas as coisas eu vou suprir para vocês. E agora, por exemplo, isso que a gente está vivendo, eu estou encarando de outra maneira. Antes eu pedia: Senhor, dá dinheiro, manda gente, manda trabalhador, manda líderes para a tua seara. Aí aconteceu tudo isso. Nenhuma vez eu pedi tinta, telha, prego. Nessa experiência agora, não estou pedindo nenhuma coisa para Deus. Eu estou buscando o reino dEle. Porque quando eu busco, Ele vai suprir todas as coisas. Na verdade, eu acho que Deus estava até nos preparando para isso. Meus irmãos da igreja sede, por 2 meses antes do culto da virada, eu só vinha pregando sobre reino. Lembra? O reino de Deus é como um tesouro escondido em um campo, onde um homem encontrou o tesouro, vendeu tudo o que tinha, de tão precioso que era o tesouro, mas ele comprou o campo inteiro. Eu acho que era Deus preparando o nosso coração e moldando a gente para viver esta nova realidade. Quando a gente busca o reino dEle, Ele toma a frente da nossa batalha e Ele entende todo o suprimento. Por isso eu tomo posse de tudo que já foi profetizado aqui. Não vai faltar prego, não vai faltar ar-condicionado, mesa de som, não vai faltar telha, não vai faltar dinheiro, não falta nada para quem busca o reino de Deus. Eu estou vendo aqui uma igreja que busca o reino de Deus? Cadê? É só buscar o reino que Ele dá conta. Se eu busco as coisas, eu até posso conquistar as coisas. Mas quando eu conquistar as coisas, eu terei apenas as coisas. Entendeu? Deus deixa, não é que Deus vai impedir você de conquistar as coisas. Quer buscar as coisas? Busca. Conquistei. Mas se eu busco o reino, eu vou ter o reino e as coisas que o reino tem para mim. Eu não sei você, mas melhor do que coisas é o reino e mais as coisas que estão inclusas no reino. Eu quero ter o reino, eu quero buscar a Deus, porque tudo que eu precisar, eu vou encontrar nele. Ele está falando: vai, porque tu está atrás de pessoas, e tu acha que as pessoas podem te suprir. Quando você busca as pessoas, você será o suprimento, a provisão das pessoas. Mas se você busca o meu reino, o suprimento e a provisão irão vir do meu reino. Eu não sei qual provisão você quer. Eu quero a provisão do reino de Deus. Alguém quer uma provisão de Deus? Eu não quero a provisão de homens, não. Eu quero aquilo que o reino de Deus pode me proporcionar. Então nós temos que buscar o reino. Pastor, eu estou buscando o reino. Eu estou buscando o reino porque eu estou precisando de algumas coisas que o reino tem. Entenda. Se você busca o reino por causa das coisas que o reino pode oferecer, você está buscando as coisas de maneira disfarçada. Você não está diretamente buscando, mas entenda, normal, Deus te conhece, Deus entende as tuas necessidades, busca Ele de alguma maneira, busca Ele de alguma forma. Se você puder, tente se alinhar em buscar Ele por aquilo que Ele é, o reino por aquilo que o reino é, não pelo aquilo que o reino tem. Porque é natural na nossa caminhada e maturidade cristã, a gente vem para a igreja porque a gente está doente e quer uma cura, a gente vem para a igreja porque eu preciso de um milagre financeiro, eu venho para a igreja porque eu estou com um problema em casa, e a gente vai buscando as coisas que o reino pode dar.
Mas nessa caminhada da busca, a gente vai ter uma experiência que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, no versículo 7. Entenda, o apóstolo Paulo é um dos homens mais inteligentes que existe, um dos homens mais doutos, um dos homens mais preparados, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, então ele tem muita coisa para ensinar. Em cima das cartas, dos ensinamentos, da vivência de Paulo, nós temos muito da nossa doutrina da igreja hoje. Então é uma pessoa que, de fato, foi um dos alicerces, uma das pessoas que Deus colocou como alicerce de doutrina e de ensinamento para a igreja até hoje. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, então eu gostava de coisas, eu valorizava algumas coisas, o que era lucro, agora considero perda por causa de Cristo. O que eu dava valor, eu conheci Cristo, agora isso é perda, isso é qualquer coisa. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Em outras versões diz, eu considero tudo isso como excremento. Eu não vou falar o que significa excremento no ditado popular, na linguagem popular, porque seria impróprio falar isso aqui nessa igreja. O que Paulo estava falando é, tudo aquilo que eu valorizava, todas as coisas que eu buscava, para mim é fezes. Para mim não vale de nada. Por quê? Porque a caminhada da busca me mostrou algo mais valioso do que as coisas. Então enquanto eu busco a Cristo, enquanto eu busco o reino, eu vou desvalorizando as coisas, porque o que Ele tem para me oferecer é muito mais valioso. As coisas que você tem, o dinheiro no banco, todo o ouro do mundo não compra a sua salvação. Porque a salvação é o que nós temos de mais valioso. Salvação você encontra nele. É por isso que quando Ele te comprou, Ele não te comprou com ouro, que é o metal mais precioso. Ele te comprou com algo muito mais valioso. Te comprou com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então quando a gente busca a Deus, a gente vai conhecendo e vai vendo coisas mais importantes do que isso. Então Ele está falando, o relacionamento, o encontro que eu tive com Jesus, mudou a minha forma de pensar, mudou todo o meu ciclo, todos os meus parâmetros de valor, do que eu valorizava. As coisas boas não são proibidas pelo texto, mas a alerta é, não coloque na ordem errada. Deus tem abençoado muita gente com coisas. E quando a gente é abençoado com coisas, a gente cai no erro de pensar que a caminhada cristã é a busca da conquista de coisas. E a gente começa a ter, eu estava conversando ontem com alguns amigos, sobre o perigo que a gente tem sobre alguns influenciadores digitais, cristãos, que eles pegam dizeres e versículos que falam do reino, eles pegam músicas que cantam os valores do reino, e na hora de colocar no Stories, no Reels, no Instagram, eles filmam jatinho, eles filmam Lamborghini, eles filmam Rolex, eles filmam dinheiro, falando aqui, ó, viver para Cristo é isso, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar coisas, buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas Ele vai te adicionar. E às vezes eu vou falar para você, não é errado coisas, mas quando você acha que a caminhada cristã é resumida em coisas, Deus está falando, não, as coisas são secundárias, é bônus, me busca primeiro. Eu não posso pegar um vídeo de internet e colocar uma música tipo, viver para ti, andar só para ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé. Por quê? Porque eu estou no meu jatinho. E ser revestido de glória e poder, porque eu estou com Rolex e roupa com marca e de grife. Então eu estou revestido de poder. Não, essa música, ela não fala das coisas, ela fala do reino. Pare de postar o conteúdo do reino exaltando as coisas. Você precisa exaltar o reino primeiro. Isso é secundário. Isso é secundário. Deus não é contra as coisas, Ele é contra quando você coloca as coisas acima do reino. É quando você fala que reino é ser bilionário, é ter jatinho, é ter... Não, isso é coisa. As demais, Ele chama isso de demais. As demais, eu acrescento para vocês, busca primeiro o que existe de mais valioso, que é o meu reino.
Porque o reino, no texto dele, bota para mim no versículo 10. O reino, ele não é só triunfo, não. Olha o que Paulo diz no versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Está aí, pastor, poder, ressurreição, triunfo sobre a morte. Nada vai me impedir, nada vai me parar. Não nasci para ser cauda, mas ser cabeça. Eu vou viver de vitória em vitória. Eu sou uma pessoa que nunca serei humilhada, porque Deus não me fez para ser humilhado. Está aí, ó, é no triunfo e no poder da ressurreição. Amém, mas tem uma vírgula e o versículo continua. Tu não leu o resto do versículo? Olha o que o versículo diz. Mas eu também tenho que tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte. Busca de reino tem triunfo, mas tem compartilhamento de aflição e de sofrimento. Não é só o poder da ressurreição, é a dor da crucificação. Buscar reino é isso, é entender que eu tenho que me mortificar e buscar, e quanto mais eu busco a Deus, Ele até me adiciona as coisas, mas essas coisas são pequenas, perto daquilo que eu encontrei na busca a Ele. Pequeno. Temos que participar. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Deixa eu lembrar você de novo que quem está falando isso aqui é Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo, que hoje os pregadores, eu fiz esse esboço, eu me inspirei naquilo que Paulo escreveu e viveu como experiência de vida. A maioria de pastores nossos hoje, muitos pregam no Novo Testamento, com certeza 50% a 60% do que é pregado nos púlpitos evangélicos em igrejas é inspirado naquilo que Deus entregou para Paulo, nas cartas de Paulo, nos ensinamentos, nas experiências, nas viagens missionárias. Então ele é a base de muita pregação que nós damos. Aí vem alguém que pega o ensinamento de Paulo e prega: não, você não pode ter nenhum resfriado, porque é pouca fé, porque a sua confissão vai além, porque Deus te fez para ser rico, porque Deus te fez triunfante, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, você tem que estar acima da carne morta, você foi nascido porque você é filho do rei, você é nação eleita. Por exemplo, eu nunca fiquei resfriado e Deus sempre me abençoou, Deus me fez milionário, amém, glória a Deus. Mas ele está pregando isso baseado na escrita, no texto e nas experiências de um homem que diz assim, ó: ei, eu estou longe de ser perfeito. Não é antagônico a gente querer pegar alguém que fala: eu estou longe, mas eu caminho, eu me relaciono, eu busco o texto, porque a vida não é feita só de coisas boas, ela é feita de compartilhamento de sofrimento, ela é feita de ressurreição, mas ela passa pela crucificação, pela cruz do Calvário. Como é que alguém vai dizer que você tem que triunfar em tudo e cita o apóstolo Paulo que fala: não, eu estou longe, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Por isso, gente, isso para mim, pastor Ribeiro, é um alento, é uma esperança, porque eu vivo dificuldades e eu me pergunto: rapaz, eu estou aqui, estou servindo essa igreja tão grande, por que eu estou às vezes com essas inseguranças? Por que eu estou com alguns medos, com alguns erros? Aí eu leio Paulo e ele fala: não é só você não, eu também, eu preciso ser aperfeiçoado, eu também preciso ser melhorado. Ei, não se culpe se você está se questionando, se você acha abaixo, se você tem baixa estima, não se culpe, não carregue esse peso. Paulo também passou por isso. Mas você tem que continuar prosseguindo para aquele que vai te aperfeiçoar. Busque o reino. Então, nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre o que nós devemos buscar primeiro. As coisas que nós devemos priorizar. O que vem primeiro para Deus? Mas eu sinto que, como primeira mensagem dessa série, eu preciso dar um alicerce, uma base para cada um de nós, e eu quero ministrar sobre, não o que você deve buscar, mas eu quero falar rapidamente aqui para a gente finalizar sobre o que significa buscar. Eu quero falar sobre a busca. Porque como é que a gente vai buscar coisas se a gente não sabe nem o que é buscar? Você sabe que no Brasil, os últimos 20 ou 30 anos, a gente teve uma mudança de cultura maior do que nos últimos 200 pregressos. Foi muito rápido, a internet, as conexões rápidas
mudaram a maneira da gente se relacionar, da gente falar em tudo. Se eu chego hoje para alguém que tem menos de 20 anos e perguntar assim, se eu falar a palavra busca, o que é que você pensa? Google. Por quê? Porque no Google eu aperto no botão e falo, como fritar uma coxinha. Tem isso. Como fritar uma coxinha no vinagre. Tem uns doidos que fazem essas coisas também. Aí eu coloco lá, sabe o que o Google faz? Ele te mostra 500 referências de como fazer isso em milissegundos. Você aperta o botão, antes de apertar já tem resultado. Essa geração está acostumada com esse tipo de busca. Eu aperto, e quando eu aperto, instantaneamente, todos os resultados se aparecem na minha frente, e eu escolho o resultado que eu quero. Me permita te dizer algo. O reino de Deus, não, tá bom isso aqui, gente. O reino de Deus não é Google. O reino de Deus não é um botão que você aperta, e os resultados aparecem, e você escolhe qual resultado você quer. Não é isso. O reino de Deus é uma busca que às vezes é demorada, que às vezes tem sofrimento, tem lágrima, às vezes vai doer, mas continue prosseguindo e perseguindo e buscando esse reino, porque existe uma grande recompensa para aqueles que buscam o reino. Mas eu não busco o reino por causa da recompensa, mas existe recompensa, e quem dá é Deus, porque Ele que te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece as suas necessidades melhor do que você mesmo. O meu cunhado, Netinho, minha sogra está aqui, minha esposa está aqui. O Netinho, ele morou com a gente no Rio de Janeiro, está morando nos Estados Unidos, nasceu lá. Quando nós morávamos no Rio de Janeiro, ele passou com a gente um período de um ano e meio. E quando ele veio de lá, ele veio um pouco rechochundinho, um pouco gordinho. Ele estava de 14 para 15 anos, uma baixa autoestima. Aí eu falei assim, cara, faz um esporte. Faz uma natação, um futebol, alguma coisa que você vai se integrar com as pessoas e ao mesmo tempo você, perde uns quilinhos, você faz um exercício. Aí ele fez futebol, não gostou, fez basquete, não gostou, fez natação, não gostou, se encontrou na luta marcial, nas artes marciais, em Muay Thai. Aí ele entrou em Muay Thai porque ele precisava perder uns 10, 12 quilos, para ficar no shape perfeito que ele queria, sendo um jovem, um adolescente indo para a juventude. E aí ele começou a fazer, depois de uns 3, 4 meses, ele entrou no shape certinho, perdeu uns 10, 12 quilos, ele estava perfeito no peso que ele queria. Eu cheguei para ele e falei assim, Netinho, pronto, você alcançou o seu objetivo. Tu entrou no Muay Thai para perder peso, agora tu perdeu o peso. Vamos parar? Ele, não, eu vou continuar. Eu falei, por que tu vai continuar? Ele, porque eu gosto agora de Muay Thai. Eu entrei buscando um resultado, mas quando eu comecei a me relacionar com a atividade, eu entendi que a recompensa não está no resultado, está na atividade. A recompensa do reino de Deus é a mesma coisa. Você entra buscando alguma coisa no final, mas quanto mais você se relaciona com o reino, quando você recebe o resultado e as coisas que o reino te dá, você fala, isso aqui já não tem tanto valor. Não, por quê? Porque eu descobri algo ainda mais valioso. A recompensa é a busca. A recompensa se torna a busca. Você não tem mais o resultado como alvo final. O seu alvo agora é buscar e se relacionar a Deus. Assim é o reino de Deus. Quanto mais você busca, mais você se apaixona, mais você se vicia, mais você quer buscar o reino e Deus vai dando e vai apresentando as coisas, e você vai falar como o apóstolo Paulo falou, rapaz, eu comecei essa caminhada, e quando me apresentou, eu falei, isso aqui já é pequeno demais, perto daquilo que eu encontrei na busca. Isso aqui é pequeno, é desvalorizado demais perto daquilo que eu encontrei enquanto eu estava buscando. Escreva isso no seu coração. A busca é a recompensa. Comece a buscar que você vai entender o que eu estou falando. Você não vai mais orar precisando por coisas, só intimidade, só proximidade com o Senhor Deus já vale tudo, já vale o mundo inteiro. Então, buscar, o que significa buscar? O significado de buscar é continuar, perseverar, até você encontrar resolução em um assunto. Então não é, busquei e não deu certo, não, vou parar. Não, isso não é busca, isso é tentativa. Busca é quando você se envolve e você vai até ter um ponto final, até dar um resultado, até você ter uma resolução. Quem é crente assembleiano na igreja, na Assembleia de Deus, sabe muito bem o que é isso. Ciclo de oração. Irmã do coque. Não é o pessoal da internet que fala que o coque é uma antena de Wi-Fi direto com Deus. Porque eu lembro,
crescendo, filho de pastor, vivia na igreja, dormia no banco. Quando eu estava doente, a minha mãe estava em ensaio, eu estava cantando com as irmãs. Aí eu estava no cantinho, branquinho, mufino, paradinho. Aí as irmãs falavam, o que o André tem? Aí minha mãe falava, é que ele está com um pouco de febre, está um pouco pálido, está se sentindo mal. Depois do ensaio, depois da reunião, depois da oração, eu vou levar ele no hospital. Não. Aqui na igreja a gente não resolve com remédio, com hospital, não. Entenda, não somos negacionistas. Mas meu irmão, está com febre? Antes de tomar o Tilenol, busca o reino. Faz uma oração. Você sabia que a oração tem poder para te curar? Não é que é errado, foi Deus que fez a medicina, foi Deus que deu o conhecimento. Mas filho, está passando mal? Experimenta uma oração, experimenta primeiro o resultado e o antídoto do reino. Porque aquele que fez a medicina, aquele que era antes da medicina, está assim, me pede, filho, me busca que eu dou saúde, me busca que eu dou cura. Existe cura e saúde no reino. Vai para o hospital, mas antes, ora e busca. Ora e busca. Ora e busca. Que tem resultado nisso. Minha mãe me colocava, eu era menino, eu sofria na mão das irmãs do coque. Irmã Margarida. Por quê? Porque começava a orar por mim. E não era o meu tempo, era o tempo delas. Meu irmão, se o ciclo de oração te pega, no mínimo 30 minutos, tá? Se prepara. Aí a gente tentava até levantar. Aí levantava, irmão, não desce que não acabou. É só quando a gente terminar. Por quê? Porque isso é busca. Busca é encontrar, é perseverar até ter solução. Não melhorou não? Volta para a oração. Não melhorou não? Vai para o azeite. Vai para o joelho. Vai para os pés do Senhor. Vai para o reino. Porque existe solução e resolução para aquele que busca o reino. Eu sei disso. Eu sofri na mão delas, sim. Mas olha para mim hoje. Vale a pena, irmão, buscar o reino. Eu olho para minha esposa. Ela não gosta que eu fique falando muito dela assim. A Noemi, durante uns 8, 10 anos da vida dela, enquanto ela morou em Boston, ela orava 6 horas por dia. As experiências que ela tem, ela não gosta nem de falar. É coisa, tipo, esse último Matrix, que você não entende nada. É uma coisa. Por quê? E ela falava isso. Porque quem busca, encontra. Quem quer ter experiência com o sobrenatural, busque, que Deus vai te mostrar. Mas Ele não vai mostrar para qualquer passante não. Por quê? Porque o reino de Deus é como um tesouro escondido. Ele está escondido para que o passante casual não encontre. Só vai encontrar quem está buscando e procurando um tesouro. Deus esconde de pessoas que não têm interesse em ouvir o evangelho, o reino dele. Eu já preguei sobre isso, é por isso que Jesus pregava em parábolas. Parábolas não foram feitas para facilitar o entendimento, é o contrário. Jesus falava, os discípulos falavam assim, por que com eles tu fala em parábolas e a nós tu fala de outra maneira? E Jesus falou, porque a vocês é dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, e eles não. Por isso Deus falava em parábolas, não para facilitar o entendimento, mas para esconder a mensagem daqueles que não têm interesse no reino. Porque o reino de Deus é algo escondido, e só encontra o reino de Deus quem busca e quem continua até encontrar resolução. Quantos querem iniciar esse ano buscando a Deus e o reino dele? Busca, porque, veja, buscar não é da boca para fora não. Buscar é quando você coloca ação naquilo que você acredita. Não adianta você dizer que você busca e você não faz nada. E você não acorda, e você não vem para a igreja, e você não participa do jejum. Não, pastor, eu estou buscando, mas vou fazer jejum só ano que vem, porque agora não dá, porque eu já estou nesse ritmo de Réveillon, de fim de ano, de Peru, sobrou muita coisa ainda, pastor, eu congelei, aí não vai dar agora. Então, ok, busque um ano que vem. Mas a oportunidade tem que ser abraçada no tempo de vida da oportunidade. Eu preguei isso aqui no culto da virada. Por que eu tenho que buscar, Senhor, a Deus, pastor, e ao reino dele? Porque às vezes Deus faz um jogo. Sabe o pega-pega? Pique-pega aqui, né? Lá no Pará, lá em Belém é pira-pega. Em Manaus é manja-pega. Deus faz isso aqui, um pega-pega, pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo está entendendo? Onde o pastor André vai com essa história aí? Sabe por quê? Quando você estava perdido, quando você estava no lamaçal do pecado, quando você estava no fundo do poço, quando ninguém via você, quando você estava na escória, não tinha mais solução para você, Deus foi te buscar. Foi Ele que olhou, lá no fundo do poço, lá naquele vício, lá naquela casa, lá naquele local, lá naquela família, lá naqueles relacionamentos nocivos, Ele foi lá te buscar. E aí quando Ele chegou, Ele te encontrou,
E Ele te pegou, Ele te tocou e te deu salvação. Porque a salvação não é você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você, foi Ele que te buscou primeiro. Aí Ele te buscou primeiro, Ele falou aqui, ó, tá aqui você, eu vou te abraçar, eu vou te dar salvação, eu vou te erguer. Foi, tá erguido? Agora é contigo, agora que tu tá salvo, me busca, porque eu vou te dar muitas coisas quando você me busca. Deus te buscou primeiro, por isso Ele quer que você busque Ele agora. Ele que te escolheu. Para onde você for, persiga a Deus, busque a Deus, adore a Deus. Por quê, pastor? Porque um dia foi Ele que te buscou, foi Ele que te tocou, foi Ele que te mudou. Não foi isso que aconteceu com Adão? Adão estava no paraíso, gente. Aí ele pecou. O que ele fez depois de pecar? Ele se escondeu. O mesmo Deus que é bom de pega-pega, Ele é bom de esconde-pega, pique-esconde. Pique-esconde, esconde-esconde. Ele é bom de pega-pega, mas Ele é bom de esconde-esconde também. Porque quando Adão peca, ele se esconde. Deus normalmente, como sempre fazia, desceu no Éden para se encontrar com Ele. Quando chegou, cadê Adão? Estava escondido. Aí Deus começou, Adão, cadê você? André, cadê você? Ribeiro, cadê você? Adelma, cadê você? Bispo, cadê você? Nayane, cadê você? Foi assim que Ele encontrou a gente. Não foi a gente que buscou Ele primeiro, não. Foi Ele que buscou a gente primeiro quando a gente se escondeu. Quando a gente estava no meio do calabouço. Ele falou, cadê você? E quando Ele encontrou o homem, Ele falou, deixa eu tirar a tua vergonha. Tira essas folhas, que é a sua maneira de fazer as coisas. E se veste com o meu sangue. Se veste com peles de cordeiro aqui. Porque eu estou apontando para uma pele de cordeiro que lá na frente vai te vestir com o sangue dele, que vai ser derramado sobre a sua vida. Então Ele pega, Ele vai, a gente. Me busca. Não busca as coisas não, só me busca. Aleluias. Aleluias. Lembra, pastor Ribeiro, quando acontecia um culto desse, e do nada o pastor falava, gente, estou sentindo que a gente tem que buscar a Deus. Vamos ficar de joelho, ficava meia hora, acabava o culto buscando a Deus. Existia culto de busca a Deus. Sabe quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Num culto infantil, irmão, lá em Manaus. Irmã Lindomar. Sabe o que ela fazia com as crianças? Hoje não vai ter desenho, hoje não vai ter flanelógrafo, hoje não vai ter retroprojetor, é a última tecnologia. Hoje não vai ter nada disso. Sabe o que vai ter hoje? Vocês vão buscar batismo com o Espírito Santo. Bora, todo mundo de joelho, 8, 9, 6 anos, busca todo mundo, vai, fala em língua, abre a boca, fala em língua, vai, que Deus vai te batizar, vai te batizar. A gente fazia culto infantil para buscar batismo com o Espírito Santo. E ela falava, tu só vai levantar de estar de joelho quando tu começar a falar língua estranha. Eu acho que eu até inventei umas línguas estranhas só para poder levantar. Busca, que você vai encontrar. Mas não busque as coisas, busque o reino, busque a Deus. Carlos, sobe aqui comigo. Missionário, sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo. Você vai ser o cego de Betsaida aqui comigo. Deixa eu pegar aqui a tua Bíblia, porque o cego não estava com a Bíblia não. Existia na cidade de Betsaida e Jesus passava por lá. E a Bíblia fala que tinha um cego. E os amigos levaram o cego até o caminho por onde Jesus passaria. Porém, o cego foi atrás de Jesus? Não, por quê? Porque ele não conseguia ver Jesus. Então ele não tinha como ter um encontro com Jesus se Jesus não fosse buscar ele primeiro. E aí quando o cego, muito bem vestido, estava na beira do caminho, Jesus parou porque chamou a atenção o blazer dele. Versão do pastor André. Jesus estava andando e ele viu que tinha um rapaz cego. E Jesus se aproximou desse rapaz. Sabe qual era a expectativa desse rapaz? Receber cura. Ele queria alguma coisa de Jesus. Ele queria algo de Jesus. Ele queria as coisas. Por isso ele estava lá esperando. Senhor, Jesus, toca aqui, eu preciso dessa coisa. Eu preciso dessa cura. Aí Jesus, quando chega, ao invés de orar e dar para ele uma coisa, ao invés de tocar e curá-lo e fazer ele voltar a enxergar, entregando uma coisa boa para ele, Jesus fala, não, está aqui um bom momento para eu ensinar para todo esse povo o que eu quero que eles busquem primeiro.
Ao invés de Jesus tocar aquele rapaz e dar uma cura para ele, Jesus pegou ele pela mão e falou assim, ó, vem passear comigo. Vem andar de mãos dadas comigo. Vem se relacionar comigo. Porque eu não quero só que você me busque por coisas. Eu quero que você ande comigo. Porque eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Porque cura não traz relacionamento, mas relacionamento traz cura. Mas Jesus, eu estou andando contigo e eu ainda estou cego. É verdade, eu já estou conduzindo a tua vida antes de te dar as coisas. É isso que eu quero contigo. Eu quero conduzir a tua vida. Eu quero que tu ande comigo, independente das coisas que eu posso te dar. Melhor do que buscar coisas em Jesus é buscar ter relacionamento com Jesus, porque quando Ele segura a sua mão, Ele te dá essa cura e todas as outras curas. Por quê? Porque quem busca o reino de Deus recebe o reino de Deus e as demais coisas que são acrescentadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fique de pé. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, estou vindo à igreja há 2, 3 anos, não recebi a minha cura. Mas Jesus já está andando de mãos dadas com você. Não se preocupe não, que daqui a pouco Ele vai acrescentar as demais coisas. Você veio para um local que você tem que entender. Melhor do que buscar o que Ele pode te dar, é buscar esse relacionamento. Ele quer andar de mãos dadas com você. Isso fortifica a minha fé. Isso fortifica a sua fé. Quantas vezes, e olha que eu busco às vezes muitas coisas em Jesus, em Deus, eu oro. Todos conhecem aqui a situação da minha filha, eu oro demais. O Senhor faz ela falar, o Senhor muda esse plano, muda esse projeto. Aí de vez em quando tem uns endemoniados na internet, tá cheio deles, hein? Como é que tu prega de fé, de cura, e a tua filha não fala, a tua filha é autista? Como é que tu tem moral para pregar? Como é que tu tem autoridade? Que Deus é esse? Aí tem uns que até falam assim, cadê o teu Deus? Sabe o que eu respondo? O meu Deus está de mãos dadas comigo. O meu Deus está de mãos dadas com a minha filha. Ah, mas não curou, não interessa. Ele já tem relacionamento. Ele pode até não ter me curado, mas Ele já está conduzindo a minha vida. A busca é essa. É você chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, conduz os meus passos. Nós estamos iniciando mais um ano, mantendo o mesmo tema. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, parafraseando, conduzindo e andando de mãos dadas com Jesus e a palavra dele, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, então Ele veio para se relacionar conosco. Quando nós somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, isso acontece. Deixa Ele conduzir a tua vida. Busque isso, andar de mãos dadas com Jesus. Ser pai é desafiador, mas é uma das coisas mais deliciosas que tem. Eu tenho a Bela, eu tenho um Andrezinho e eu tenho um Romeu. Quando eu volto para casa, tipo hoje eu vou voltar para casa, eu abro a porta, o barulho da porta, o Andrezinho já fica, papai, mamãe, papai, papai. E ele, o Romeu, e lá embaixo na escada a gente colocou um cercadinho. Sabe aqueles cercados que eles colocam em leão, no circo? Eu coloquei um daquele, bem reforçado. Porque o Romeu, ele pega e ele fica, papai, papai, porque ele quer subir a escada para me encontrar. Aí quando abre, ele sai pulando com tudo, ele sai correndo que nem um foguete. Né, amor? Ele vem com cabeça, vem com tudo. Ele pula e abraça a gente. É delicioso. É delicioso para um pai quando o filho tem essa reação. Quando busca ele, quando ele chega. Seria terrível para mim se a Nayane tivesse que ficar assim. Vai lá, Romeu, papai chegou, vai com ele, vai. Porque se tu não for, eu vou te bater. Vai lá, porque se você não for, você não vai ganhar presente. Vai lá abraçar o teu pai, senão você não vai ganhar o pirulito. Vai lá, senão você não vai ganhar o picolé. Vai lá com ele, Romeu, senão você não vai ganhar o sorvete que ele tem para dar para você. Eu não gostaria de ter esse relacionamento assim. Coloca para mim no versículo 9. De novo, por favor. Eu quero terminar com esse pensamento. Olha o que o Paulo fala, eu quero ser achado nele, nos braços dele, correndo para ele, buscando a ele. Mas não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. O que ele está falando é, eu quero buscar a Jesus, e eu quero ser encontrado nos braços dele, não porque a lei me manda, não porque eu sou obrigado, não porque se eu não for ele não vai me dar cura, porque ele vai barganhar comigo. Ele fala, eu não quero buscar Jesus pelo que ele pode me dar,
Um pai, quando chega em casa, o Romeu, ele me traz alegria quando ele me abraça, porque ele viu que o papai dele chegou. Só o simples fato do pai dele ter chegado, e ele quer encontrar o pai, ele sai correndo. Ele não está nem aí se eu estou trazendo presente, se eu estou trazendo cura, se eu estou trazendo milagre para ele, não está nem aí. Ele pula e corre atrás de mim, porque eu sou pai. O que Paulo está falando é exatamente isso sobre os filhos aqui. Quando você busca o reino, você se torna esse tipo de filho. Deus não quer que você venha por causa da lei, não. Eu vou lá porque senão eu vou para o inferno. Eu vou lá porque senão eu vou ficar doente. Se eu não for lá, eu não vou receber cura. Não busca Deus por isso não, irmão. Ele está te ensinando na palavra. Busque pelo simples fato dele ser o teu pai. Lembre-se que quando era você que estava perdido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Sabe como você deve buscar a Deus? Pelo amor. Porque Ele te buscou pelo mesmo amor. Então Ele te abraça, Ele te dá salvação, Ele fala, está contigo, por quê? Porque eu te amei. Agora você vira para Deus e fala, agora sou eu que vou te buscar. Por quê? Porque como tu me amou primeiro, eu vou te amar de volta. E eu vou te buscar, independente do que tu pode me dar, independente do que tu pode me oferecer, eu quero te buscar. E eu quero te buscar em espírito e em verdade. Eu quero cantar esse corinho, espírito em verdade. Mas antes da gente começar a cantar, se você está em pé, eu vou pedir que você rapidamente feche seus olhos. Porque talvez aqui existam filhos que querem correr aos braços do Pai. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor porque você se escondeu. Deus te achou aqui essa noite. Ou talvez você nunca teve esse encontro e hoje Ele está estendendo a mão e falando, ei, eu quero te tocar, eu quero te segurar pela mão, eu quero conduzir a tua vida, me aceita, me recebe, porque eu vim até você para que você me receba e eu pegue na sua mão e conduza a sua vida. Se você está em uma dessas duas categorias, se você está afastado dos caminhos do Senhor e Ele te achou essa noite, vem aqui para o altar, que eu quero orar por você e agradecer a Deus pela sua vida. Se você nunca teve um relacionamento com Ele, quer entregar hoje a sua vida a Jesus, você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, você quer que Ele pegue pela mão e conduza a sua vida, eu também quero te convidar. Rompe aí do teu lugar. Eu não sei se só estamos em meio de irmãos salvos, mas se você não é salvo ou está desviado dos caminhos do Senhor, existe salvação essa noite, aqui neste altar. Se você trouxe algum amigo, pergunta que aí lá na frente, faz tipo o cego de Betsaida, os amigos que levaram ele até onde Jesus estava passando. Ei, Jesus está passando nessa hora, aqui nesta igreja, e Ele está falando, cadê as pessoas que conduzem os seus amigos até mim? Nós vamos cantar, enquanto nós cantarmos, se você quiser aceitar Jesus, ou retornar aos caminhos dEle, eu vou te convidar, que a alegria dEle vai ser te segurar novamente pela mão, ou pela primeira vez, e conduzir a sua vida para o propósito e a busca do reino que Ele tem para você. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade?